Você acha que está no controle da sua vida, mas na verdade pode estar repetindo um padrão que nem é seu. Não são os acontecimentos que nos machucam, é o que carregamos dentro. Carl Jung. Essa frase não é só profunda, ela é perigosa, porque quando você começa a olhar para dentro com coragem, você descobre que muitas das suas dores, suas crises, seus fracassos, não nasceram com você. Foram herdados. Você pode estar preso em um ciclo emocional que começou muito antes de você nascer. Pode estar carregando a culpa do seu pai, a tristeza da sua mãe, o medo que seus avós nunca conseguiram enfrentar. E pior, pode estar tentando consertar uma história que não é sua para consertar. E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo não é sua de verdade? E se esse sofrimento que parece não ter fim não for um castigo, mas uma repetição inconsciente? Você não precisa carregar o que não é seu. E neste vídeo, você vai entender como sair disso. Muita gente vive tentando resolver a própria vida. Busca cursos, terapias, vídeos, conselhos, mas continua sentindo que algo está sempre travando, sempre voltando. Como um ciclo que se repete com uma precisão cruel. Você se esforça, melhora por um tempo, acredita que finalmente superou. Mas aí, tudo volta. O mesmo tipo de relacionamento, a mesma angústia, a mesma sabotagem. É como se uma parte de você estivesse programada para repetir, repetir, repetir. E a pergunta que ninguém faz é: de onde vem esse programa? Carl Jung nos deixou um legado poderoso sobre o inconsciente. Ele dizia que existem partes nossas que não estão sob o nosso controle racional, e que dentro de nós existe um campo emocional carregado de conteúdos que herdamos, da família, da cultura, dos traumas não resolvidos de quem veio antes de nós. O nome disso? Inconsciente coletivo familiar. Imagine que sua alma é como um solo fértil, só que antes de você nascer, alguém já plantou ali sementes. Você nasce e começa a crescer sobre uma terra que já tem histórias, dores, crenças, padrões. E sem perceber, começa a viver uma vida que não é só sua. Começa a seguir roteiros emocionais que não foram escritos por você. Você diz sim quando quer dizer não. Carrega culpa por coisas que nunca fez. Sente um peso que não tem nome. Você acredita que é fraco, que não consegue, que não é suficiente. Mas essa voz que repete tudo isso dentro de você, talvez não seja sua. E aqui está o ponto mais importante. Não é sobre buscar culpados, é sobre quebrar o ciclo. Não se trata de julgar seus pais, seus avós, suas raízes. Trata-se de entender que a sua alma tem o direito de viver livre. O que você sente, o que você repete, o que você atrai, pode estar sendo guiado por lealdades invisíveis. Lealdades emocionais com sua família, com sua infância, com suas feridas antigas. Você não percebe, mas existe uma parte de você que diz: se eu for feliz demais, estou traindo minha mãe que viveu triste. Ou, se eu for próspero, estou sendo ingrato com o meu pai, que nunca teve nada. Essas vozes não são conscientes. Elas vivem no subsolo da sua mente. E é por isso que você se sabota. É por isso que, mesmo tendo consciência, mesmo estudando espiritualidade, mesmo tentando evoluir, algo dentro de você puxa você de volta. Porque a libertação não começa pela mente, começa pelo inconsciente. E você só consegue libertar o que você consegue sentir. Hoje você vai entender como acessar esse inconsciente, como enxergar o que estava escondido. E o mais importante, como devolver o que não é seu. Você vai reconhecer os padrões herdados, vai identificar a máscara que aprendeu a usar, vai olhar de frente para a parte que você reprimiu por medo de ser rejeitado. E no fim, vai reencontrar algo que estava soterrado há muito tempo, o seu verdadeiro eu. Não importa há quanto tempo você se sente preso, a prisão mais perigosa é aquela que a gente nem sabe que está. Mas a verdade liberta, e você está prestes a lembrar quem você é. Você cresceu tentando ser bom, tentando ser forte, tentando não decepcionar ninguém. Em algum momento, você aprendeu que precisava atender expectativas, que tinha que
Ser o filho ideal, a parceira compreensiva, o amigo que sempre escuta, o profissional que nunca falha. E sem perceber, foi se afastando de você. Pouco a pouco, começou a vestir uma máscara. Uma persona, como Jung chamava. A persona é a face social que você construiu para sobreviver, para se proteger, para ser aceito. Mas por trás dela, existe alguém gritando por dentro. Você sente que não pode errar, que não pode descansar, que não pode se mostrar vulnerável. E mesmo quando tudo parece estar funcionando, você sente um vazio, um cansaço, uma angústia silenciosa que aparece nas madrugadas, nos domingos à noite, nos momentos em que o barulho do mundo se cala. Essa dor que você sente não é frescura, não é drama. É o sintoma de uma alma desconectada de si mesma. É o seu verdadeiro eu tentando chamar a sua atenção. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes engoliu a própria dor para não incomodar? Quantas vezes se anulou achando que isso era amar? Você não tem culpa. Você só fez o que sabia fazer para se manter em pé. Mas agora é hora de acordar. Porque viver em função de um padrão que não é seu é morrer aos poucos. Você repete comportamentos que não entende. Reage com intensidade exagerada a certas situações. Tem gatilhos emocionais que parecem não ter explicação lógica. Mas tudo isso tem uma raiz. A raiz está lá atrás, nos primeiros anos da sua vida, no campo emocional da sua família, nos silêncios, nos segredos, nos traumas que nunca foram ditos, mas que você absorveu no olhar, no clima da casa, nos gestos. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E talvez seja por isso que sua vida parece estar rodando em círculos. Você está tentando resolver no presente um problema que foi gerado no passado. Está tentando consertar com ações o que só pode ser curado com consciência. E consciência exige coragem. Você precisa olhar para dentro, mas não com julgamento, com compaixão. Entender que muitos dos seus erros são, na verdade, repetições emocionais. Entender que a dor que você carrega tem uma história. E que você pode interromper essa história agora. A mudança real não começa no comportamento. Começa no sentir. Por isso eu quero te convidar agora a fazer uma pausa, respirar fundo e se permitir lembrar. Lembrar dos momentos em que você se sentiu pequeno, dos momentos em que você tentou se encaixar, mesmo sabendo que aquilo não era você. Dos momentos em que você teve que ser forte quando só queria colo. Respire mais uma vez. E perceba o quanto disso ainda está vivo aí dentro. Agora, entenda, nada disso define você. Esses sentimentos, essas memórias, essas dores, foram respostas que você criou para sobreviver. Mas agora você não está mais sozinho. Agora você tem ferramentas, tem conhecimento, tem presença e, mais do que isso, tem o direito de se libertar. O próximo passo dessa jornada é entender que você carrega não só suas experiências, mas também as de quem veio antes. Seus pais, seus avós, seus ancestrais. Todos eles tiveram dores não resolvidas, sonhos quebrados, medos escondidos. E muitos deles não tiveram acesso ao que você tem hoje. Eles sobreviveram como puderam. Mas você não veio aqui para repetir. Você veio para curar. Você veio para quebrar o ciclo. E isso começa com o reconhecimento. Reconhecer que há padrões emocionais e espirituais que foram passados como herança, não por mal, mas por falta de consciência, e você tem a chance de fazer diferente. Você pode parar agora e dizer internamente: eu honro a história da minha família, mas eu escolho não repetir o que me machuca. Essa escolha é o início da sua liberdade. Nos próximos minutos você vai conhecer, passo a passo, os ensinamentos de Jung que te ajudam a identificar esses padrões invisíveis, devolver o que não é seu e retomar o caminho de volta para quem você realmente é. Continue comigo, porque a jornada só está começando. Vamos começar pelo primeiro passo: reconhecer o padrão invisível que te prende. Carl Jung nos ensina que todo inconsciente contém conteúdos que, quando não são vistos, agem como forças externas. Você acha que está escolhendo
mas está só repetindo. A primeira coisa que você precisa entender é que o inconsciente coletivo familiar está atuando silenciosamente na sua vida. Você pode carregar dentro de você traumas que não viveu. Você pode estar repetindo comportamentos que nem fazem sentido para sua personalidade. Você pode estar vivendo o medo de alguém que veio antes de você e nem perceber. Então, eu quero que você pare um instante e reflita com honestidade. Quais situações parecem se repetir na sua vida, mesmo que você tente mudar? Relacionamentos que sempre acabam da mesma forma? Sensação de que nunca é suficiente, por mais que faça? Dificuldade em confiar? Medo de prosperar? Culpa por sentir prazer? Agora pense nos seus pais, avós, tios, irmãos. Existe algum padrão que também se repetiu com eles? Talvez as mulheres da sua família sempre tenham se calado. Talvez os homens sempre tenham fugido das emoções. Talvez tenha uma história de escassez, abandono ou dor que volta geração após geração. Jung dizia que o que não é trazido à luz permanece agindo como destino. Mas quando você vê, quando você reconhece, você tem poder. Você pode escrever em um caderno o que se repete na minha vida que já aconteceu antes, em outras gerações da minha família, e simplesmente observar. Você não precisa ter todas as respostas agora, só precisa começar a ver o que antes estava escondido. Esse é o primeiro movimento. Reconhecimento sem julgamento. Muita gente trava aqui porque sente raiva dos pais, mágoa dos avós, ou até culpa por perceber que está carregando algo que não escolheu. Mas não é sobre apontar o dedo, é sobre se libertar com amor. Agora que você começou a ver o padrão, vem o segundo passo. Identificar a persona que você construiu para sobreviver nesse ambiente emocional. A persona, como Jung definiu, é a máscara social. É quem você aprendeu a ser para se sentir aceito, amado ou pelo menos protegido. E ela cumpre um papel. Ela te ajudou a chegar até aqui. Mas ela também te limita, porque a persona esconde partes suas que foram rejeitadas. Talvez você tenha aprendido a ser a boazinha, o responsável, o forte, o que não chora, o que está sempre disponível. Mas e a sua raiva? E a sua tristeza? E a sua liberdade? Onde ficaram? Quando você se torna apenas o que esperam de você, você perde o contato com o que sente de verdade. E é aí que começa o vazio. Você até faz o que deveria fazer, mas algo dentro parece gritar: isso não é você. Eu quero que você feche os olhos por um momento, se estiver em um lugar seguro para isso, e se pergunte com sinceridade: quem eu precisei me tornar para me sentir aceito? Deixe a resposta vir sem filtro, sem censura, sem tentar parecer certo. Você pode se surpreender. Talvez perceba que há anos vive em função do que os outros esperam. Talvez note que perdeu contato com seus próprios desejos. Talvez descubra que nunca parou para pensar no que realmente quer. Mas agora você está fazendo isso. Você está indo além da superfície. Está saindo do automático. Está tocando verdades profundas. E isso por si só já começa a curar. Porque a cura começa quando a mentira interna começa a cair. E a maior mentira que você pode ter acreditado é que precisa ser alguém que não é para ser amado. Você não precisa. Nunca precisou. A próxima etapa vai levar você ainda mais fundo, para uma parte que quase ninguém gosta de olhar. Mas que, quando é acolhida, transforma tudo. Estamos falando da sombra. A parte rejeitada, esquecida, escondida, que precisa da sua presença para parar de sabotar sua vida. Continue comigo. Agora é hora de olhar com coragem para o que você evitou por tanto tempo. Todos nós temos uma parte que escondemos. A parte que sente raiva, inveja, medo, desejo, orgulho. A parte que foi julgada, punida ou rejeitada em algum momento da nossa vida e que a gente aprendeu a esconder para sobreviver. Jung chamou isso de sombra. E ele disse algo poderoso. A sombra é aquilo que a sua personalidade não quer ser. Mas o que você resiste, persiste. E o que você nega dentro de si, acaba controlando você por fora. A sombra não desaparece só porque você não quer vê-la. Ela se expressa nos seus rompantes,
nas suas repetições, nas suas reações exageradas, nos comportamentos que você não entende de onde vêm. E é por isso que, para se libertar de um padrão que não é seu, você precisa olhar com honestidade para tudo o que você aprendeu a esconder. Talvez você tenha sido ensinado a não demonstrar raiva. Talvez disseram que sentir tristeza era ser fraco. Talvez você tenha sentido que não era seguro ser vulnerável, ousado, sensual, ambicioso. E aí você foi empurrando essas partes para baixo, para o escuro, para o porão da alma. Mas o que fica escondido não desaparece. Ele se deforma, ele adoece, ele vira autojulgamento, ansiedade, culpa, vergonha. E muitas vezes se transforma em autossabotagem. Você diz que quer algo, mas uma parte de você impede. Você diz que quer se libertar, mas outra parte se sabota. Você diz que quer mudar, mas repete os mesmos erros. Isso não é fraqueza. Isso é sombra. E o único jeito de sair desse ciclo é parar de lutar contra ela. Acolher não significa justificar. Acolher significa reconhecer. Dizer, sim, isso também é parte de mim. E eu escolho olhar para isso com verdade. Agora eu quero te propor um exercício simples, mas profundo. Pense em uma pessoa que te incomoda profundamente. Pode ser alguém da sua família, do trabalho, da vida pública. Pense nos comportamentos dessa pessoa que mais te irritam. Talvez seja arrogância, egoísmo, frieza, carência, impulsividade. Agora se pergunte: existe, mesmo que em um grau mínimo, essa característica em mim também? Talvez sim, talvez não. Mas só o fato de você refletir sobre isso já começa a iluminar sua sombra. A sombra não é só feita de coisas ruins. Muitas vezes, você também escondeu a sua força, a sua criatividade, a sua sensualidade, a sua espontaneidade. Porque em algum momento, alguém te fez acreditar que isso era errado. Você acreditou que brilhar demais era perigoso, que se expressar era inadequado, que mostrar quem você é atrairia rejeição. E então, você foi se encolhendo, se moldando, se editando. Mas a sua alma nunca esqueceu quem você é. A sua sombra está cheia de pedaços seus que querem voltar para casa. E quando você começa a integrar essas partes, em vez de escondê-las, você começa a se sentir inteiro. Você começa a recuperar energia, clareza, poder pessoal. Não é mágica, é psique, é espiritualidade com profundidade. Você não veio para ser só luz, você veio para ser inteiro. E quando você abraça sua sombra, ela para de te sabotar e começa a te fortalecer. É como uma criança que foi ignorada por anos. Quando você finalmente se senta com ela, ouve o que ela tem a dizer e estende a mão, ela para de gritar. Ela se acalma, ela confia e ela volta a ser parte de você. Então, a partir de hoje, não fuja daquilo que você sente. Não esconda seus impulsos, seus desejos, seus medos. Olhe para eles com honestidade, sem vergonha. Diga para si mesmo: isso também sou eu, e tudo em mim merece ser olhado com amor. É esse movimento de integração que cura. Você já reconheceu o padrão herdado, já viu a máscara que precisou usar, e agora começou a iluminar a parte de você que foi exilada. O próximo passo é devolver. Devolver o que não é seu. Soltar o que você carregou por amor, por lealdade, por medo. E finalmente respirar com leveza. Está preparado para isso? Então, vamos juntos para o próximo movimento da sua libertação. Você chegou até aqui. E só de ter feito esse caminho interno, reconhecendo os padrões, olhando para a máscara, tocando a sombra, você já não é mais o mesmo. Agora, você está pronto para um passo que muita gente evita, porque ele exige soltar. E soltar pode dar medo. Mas também pode ser o ato mais libertador da sua vida. Você carregou dores que não eram suas. Tentou consertar histórias que não começaram com você. Tentou ser a salvação emocional de quem te criou. Só que agora, você pode entregar isso. Você pode olhar para essa carga e dizer: eu honro a sua dor, mas eu não preciso repeti-la para mostrar amor.
Você não precisa continuar triste para provar lealdade à sua mãe. Não precisa viver com medo para ser aceito pelo seu pai. Não precisa fracassar para não superar seus irmãos. Essas são correntes invisíveis que a alma carrega. Mas elas podem ser quebradas com consciência, verdade e coragem. E para isso, você precisa entregar. Imagine agora que você está segurando nas mãos uma mala pesada. Dentro dela estão as culpas, as crenças, as exigências, as dores que não te pertencem. Respire fundo. E agora, imagine-se colocando essa mala no chão. Com respeito. Com gratidão. Sem raiva. Sem culpa. Apenas reconhecendo. Isso foi importante, isso veio de alguém que eu amei. Mas isso não é meu. Esse ato simbólico tem um poder imenso, porque o inconsciente trabalha com imagens, com sensações, com energia emocional. Quando você se permite visualizar a entrega, o seu corpo começa a registrar a liberação. Você sente leveza, você sente espaço, você sente paz. E esse espaço agora pode ser ocupado por algo novo, por algo que é seu. A partir daqui, você começa a fazer o movimento mais bonito da jornada, o retorno ao self. Jung descreveu o self como a totalidade da psique, o centro da alma. A sua essência mais pura, que vai além do ego, da persona, da sombra. O self é quem você realmente é, antes de ter aprendido a se esconder. É o lugar dentro de você onde mora a sabedoria, a intuição, a paz. E quando você se reconecta com ele, tudo muda. Você começa a agir com coerência, a falar o que sente, a se posicionar sem culpa, a sentir prazer sem medo, a criar uma vida que tem verdade. Mas como chegar até lá? Primeiro é preciso silêncio. Silêncio para ouvir a sua própria alma. Você pode começar com uma pergunta simples. Se eu pudesse ser só eu, sem medo, sem cobrança, sem expectativa, quem eu seria? Talvez você perceba que viveu muito tempo tentando provar algo. Talvez note que sua carreira, seus relacionamentos, seus hábitos, não foram escolhas do seu coração, mas da sua persona. Talvez você perceba que quer algo totalmente diferente. E não tem problema. A alma sempre sabe o caminho de volta. Você só precisa confiar nela. Esse reencontro com o self não é um evento. É um processo. É como voltar para casa depois de muitos anos. Você chega, sente estranheza, olha em volta, mas logo percebe. Aqui sempre foi o meu lugar. Aqui eu posso ser inteiro. E quanto mais você se conecta com essa essência, mais claro fica o que serve e o que não serve mais. Você para de forçar conexões. Para de insistir em lugares que te adoecem. Você começa a escolher com consciência. E cada escolha, por menor que seja, vai reforçando a mensagem. Eu estou voltando. Para mim. Talvez você tenha medo de mudar, de perder pessoas, de decepcionar alguém. Mas a verdade é, a maior decepção é viver uma vida que não é sua. E a maior libertação é viver alinhado com a sua alma. Esse caminho exige coragem, sim, mas você já provou que tem. Você enfrentou suas sombras. Você olhou para trás com maturidade. Você começou a soltar o que não era seu. Agora é hora de recomeçar, de olhar para frente com verdade e de dar espaço para o novo eu que está nascendo. Porque esse eu é livre, é inteiro. É você. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre você. Porque nem todo mundo tem coragem de olhar para dentro. Nem todo mundo está disposto a encarar suas sombras, soltar suas máscaras, questionar os padrões invisíveis que moldam a própria vida. Mas você fez isso. Você escolheu a verdade. E a verdade é que sim, você carregava pesos que não eram seus. Sim, você se moldou para ser aceito. Sim, você escondeu partes lindas e intensas de si mesmo por medo de não ser amado. Mas tudo isso começou a mudar. Você aprendeu a reconhecer o padrão herdado, aquele ciclo que se repetia sem explicação. Aprendeu a identificar a persona, a máscara que você vestiu por tanto tempo para sobreviver. Teve coragem de encarar sua sombra, os pedaços seus que você escondeu, rejeitou ou negou.
Fez um movimento poderoso de devolver o que não era seu, de entregar com amor as dores, culpas e crenças que vinham de gerações passadas. E, por fim, começou o retorno mais sagrado, o retorno ao self, a reconexão com quem você é, com o que sente, com o que acredita de verdade. E esse é o ponto mais importante. A sua alma sempre soube o caminho. Tudo o que você precisava era de espaço, de silêncio, de coragem e de presença. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você sinta uma leveza diferente. Uma paz que não vem de fora, mas de dentro. Uma força que não é barulhenta, mas firme. Você está se tornando quem você sempre foi, antes de aprender a se esconder. E isso é liberdade. Carl Jung disse uma vez: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Você não resistiu. Você aceitou. Você sentiu. Você atravessou. E agora está transformando. Essa transformação não é apenas sua. Ela ecoa para trás, curando seus ancestrais. Ela ecoa para frente, abrindo caminho para os que virão depois. Porque quando você rompe um padrão, você não cura só a sua história. Você muda o destino de uma linhagem inteira. Você é o ponto de virada. Você é a alma que escolheu dizer: basta. E por isso, você merece honrar essa escolha. Todos os dias. Você não precisa voltar para o antigo. Você pode continuar esse caminho. Pode aprofundar a escuta interna. Pode se cercar de quem respeita a sua essência. Pode criar uma vida com mais verdade, mais calma, mais conexão. Agora eu quero te fazer um pedido. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe. Mas não compartilhe como um conteúdo qualquer. Compartilhe como uma semente. Pode ser que alguém perto de você esteja vivendo exatamente esse mesmo ciclo e nem saiba. Pode ser que uma única frase, um único momento de verdade, seja o gatilho para a cura de alguém. Você nunca sabe o quanto um gesto sincero pode mudar a vida de alguém. Então compartilhe, envie, espalhe essa mensagem. E mais do que isso, viva essa mensagem. Não se apresse, não se cobre, mas também não se esqueça. Volte a esse vídeo sempre que sentir que está se perdendo de novo. E lembre-se, o que você sente importa. O que você carrega pode ser transformado. E quem você é mais do que suficiente. A partir de agora, toda vez que sentir que está repetindo um padrão, faça uma pausa e pergunte: isso é realmente meu? Ou é algo que estou repetindo por hábito, por lealdade, por medo? Só essa pergunta já começa a quebrar correntes. Você não precisa mais carregar o que não é seu. A sua alma sabe o caminho da liberdade. Confie nela. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, então eu te peço, não guarda isso só para você. Curte esse vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal porque aqui a gente continua essa jornada passo a passo, com profundidade e verdade. E se alguém veio à sua mente enquanto ouvia tudo isso, envia para essa pessoa. Às vezes o que você compartilha pode ser a luz que ela precisava naquele momento. Esse canal é um espaço seguro para a gente crescer, curar e se libertar. Juntos, então já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vamos seguir. A jornada só está começando.